Beleza, então. Então, prossigamos. Então, essa aula é o seguinte: se a gente pensar aí, né, as nossas relações como sociedade, como indivíduos, a gente sabe que o tempo ele tem uma transformação, ele exerce uma transformação nessas relações que a gente também estabelece, né? Se a gente pensar a sociedade, sei lá, século XVIII, as relações eram completamente distintas, assim como o nosso conceito em relação ao tempo, né? O tempo, ele de fato existe. O vídeo complementar vai trabalhar muito essa questão, que ele vai mostrar que, na verdade, o tempo é um conceito, né, que nós criamos. E aí existe, inclusive, uma poesia do Drummond de Andrade, que ele vai... Gente, o slide não aparece para mim de volta. Ô, gente. Teams, me ajude. Voltou. E aí essa poesia do Drummond vai falar que alguém, né, muito inteligente fez esse recorte do tempo. E aí esse recorte, ele culmina com o esgotamento, nosso esgotamento, e com a renovação da esperança, né? Quando termina o ano, a gente sente que um ciclo se encerrou e um novo vai se iniciar e tudo vai se reiniciar na nossa vida. Mas isso ele é um conceito, é uma percepção imaginária, né? Isso não é real. É uma construção que nós, como sociedade, fizemos, né? E aí, dentro dessa construção do tempo, a gente pode pensar, por exemplo, esse mito, né, que a gente tem, que foi construído sobre a globalização, né? Tem um sociólogo famoso, alemão, Ulrich Beck, que ele vai dizer, né, dessa globalização como conceito, que ele foi politicamente muito eficaz, apesar de mal compreendido, né? A ideia de que no início dos anos 80, mais ou menos, né, passou a ser cunhada esse termo, globalização, e aí ele consolidou, né, esse conceito hegemônico do neoliberalismo, que fez parte desse discurso neoliberal como um mecanismo, né, de estratégia de marketing internacional e inclusive divulgado na imprensa, né? A base desse mito está na visão das grandes corporações internacionais, dos grupos e classes comprometidos com a geração de lucros, né, no universo capitalista. Então, a globalização é um fenômeno benéfico, né, irreversível, e combina as ideias, né, de ampliação das possibilidades de lucro, de velocidade de comunicação, de tomada de decisões em tempo real, enquanto difunde como inevitável, né, o fato de as grandes corporações privadas ditarem as formas de organização da produção do mundo. Tal afirmação é legitimada pelo suposto fim do Estado, né? E aí tem relação lá com os conceitos de ciência política que nós geralmente aprofundamos aí no segundo ano. O protagonismo, né, nesse conceito de fim do Estado é um protagonismo econômico, político nas relações internacionais, uma vez que o Estado nacional seria o responsável e as grandes corporações vão agir aí livremente e gerar prosperidade e bem-estar em todas as nações. Então, o vídeo complementar vai mostrar bem isso, né? Como que... E aí ele analisa... O vídeo analisa principalmente de um ponto de vista do mercado de trabalho. Quais as consequências dessa administração do tempo vão refletir na nossa vida como profissionais do trabalho. E aí a gente, por um lado, essa discussão, ela está, como que eu posso dizer, existe uma raiz dessa discussão agora que ela vai emergir, né? Porque com esse movimento que nós fizemos por conta da pandemia, existe um aprofundamento nessa aceleração do tempo que nós estamos vivendo, porque nós estamos aprofundando
essa conexão, entre aspas, que nós criamos virtualmente, enquanto o nosso corpo está parado, né? Pelo menos deveria estar, né? Retido nas casas. Então, existe um aprofundamento dessa aceleração que o pessoal que faz a discussão aí da saúde vai dizer sobre as questões de adoecimento também derivadas dessa aceleração do tempo, né? Então, o Bauman vai trabalhar o quê? Que a modernidade, né, foi a época que inaugurou essa história do tempo, na medida em que criou técnicas e tecnologias para modificar a relação própria do sujeito com ele, como a construção de veículos que se movem mais rápido que as pernas humanas, né, que podem diminuir uma viagem, o tempo de correspondência ou o tempo de ataque numa guerra entre duas nações, né? Diferente do espaço e dos mares, o tempo não tem uma forma fixa, não opera resistência material sobre os indivíduos. Por isso passou a ser parte flexível, né, da ligação tempo e espaço. É o elemento que pode ser manipulado, rompido e encurtado. E aí é o que eu estou dizendo, né? Nós temos um aprofundamento disso agora com essa incidência de distanciamento social que nós estamos vivendo. E, por um lado, cientistas sociais, sociólogos vão dizer sobre um nível de aceleração ainda maior que não necessariamente significa melhoria nas condições de trabalho, melhoria nas condições de vida, melhoria nas condições de aprendizagem. E aí o Bauman chama essa era, né, de era do hardware. Então, para se conquistar o espaço, né, era necessário um tempo flexível, mas os espaços conquistados precisavam ser administrados, né? O controle do espaço pedia um tempo diferente, rígido, de preferência lento, para que assim pudesse ser possuído. A velocidade ela tinha que ser calculada no controle espacial para que cada atividade, cada efeito tivesse um horário específico, nem mais nem menos. Isso implica um tempo rotinizado, né, que faz do trabalho algo preso ao solo, deixando o capital aí em sua forma industrial. E isso nós estamos falando em momentos anteriores, né, não no momento atual. Então, as batalhas entre trabalhadores e capitalistas nem mesmo eram conhecidas sob uma possibilidade de desenlace tamanho com o solo, com as máquinas, com a fábrica. No entanto, é na passagem da era do hardware para o capitalismo de software, da modernidade leve, que a fixidez territorial perdeu o seu sentido tradicional, né? Começando pelas próprias carreiras que deixaram de existir na prática. Então, a expectativa de trabalhar por toda a vida na mesma empresa já não é mais possível e nem mesmo essas relações de trabalho são necessariamente o que foram em momentos anteriores, né? Agora a gente perdeu uma noção de trabalho nessa relação de trabalho virtual ou de estudo virtual, que o tempo não é mais necessariamente o que seria em outros momentos, né? Se a gente puder aí exemplificar, não sei como vocês estão estudando, talvez vocês estejam passando, entre aspas, mais tempo em sala de aula do que antigamente vocês passariam, ou talvez estejam passando menos tempo de aula. E aí você vai perceber que existe uma alteração nesse tempo, se a gente for usar os termos do Bauman, né? Nesse momento que era hardware para o software. E eu estou só falando isso só para ilustrar. Então, para além disso, né, a percepção do tempo se modificou quando o advento da eletrônica, que fez a informação, né, as informações percorrerem distâncias quilométricas em segundos, instantaneamente, fazendo do tempo algo irrelevante para a realização do evento. A comunicação através de celulares não considera o tempo como resistência ou entrave para a sua realização, por exemplo, né? O tempo não confere valor ao espaço.
pois não é mais parte integrante das variáveis a se colocar nos cálculos e estratégias sobre os espaços. Aí eu peguei um meme, né, a menina no telefone, e eu atualizei esse meme para o Twitter, que é uma velocidade de comunicação infinitamente mais rápida do que nesses tempos aí, sei lá, vamos dizer, década de 90, anos 2000, né, com a emergência dos telefones, quando surgiram os celulares, né, mais acessíveis para todo mundo. E aí a gente tem o Twitter, que é 1000 vezes mais rápido, né, uma aceleração muito maior desse tempo. Então, na medida em que não confere valor ao espaço, o tempo é instantâneo. Ele não usa a referência espacial para mostrar seus limites ou seus desafios, mas o espaço é a demonstração da dominação do tempo. O instantâneo, por sua vez, é imprevisível. E a previsibilidade é um dos fatores de dominação. Diz Bauman, se utilizando do trabalho do Crosser, a dominação acontece com proximidade às fontes de incerteza. A incerteza, por sua vez, existe sobre aqueles que são controlados, mas que não podem estabelecer nenhum controle, ou seja, os dominados. Os indivíduos dominados não conseguem ter liberdade para se mover rapidamente pelos espaços, não aproveitam a instantaneidade do tempo, mas são presos às suas limitações tecnológicas, às suas pobrezas. Justamente, a falta de liberdade dos dominados permite a existência da liberdade para os dominantes, pois é a previsibilidade de seus atos que permite o controle dominador, portanto, que permite ataques surpresas, ações imprevisíveis e geração de incerteza. E aí, se a gente for recuperar, por exemplo, né, o trabalho do Foucault, com base nisso que a gente está trabalhando, baseado no trabalho do Bauman, que o Foucault ele fala de uma sociedade do controle, né? E aí, se a gente pensar nesse contexto, que no vídeo é chamado de hipermodernidade ou pós-modernidade, né? São conceitos também aceitos por um ou questionados por outros, mas que estão tentando traduzir essa atualidade que nós vivemos, né? Então, nessa sociedade que nós vivemos atualmente, de aprofundamento, de flexibilização do tempo, com esses recursos virtuais, a gente pode dizer que o que o Foucault trabalhava falando de sociedade do controle foi aprofundado, né? Se antes um trabalhador poderia ser controlado no exercício do seu trabalho, isso virtualmente é muito mais fácil, né? Então, existe um aprofundamento disso. Eu não sei se vocês já entraram lá na conta de vocês no Gmail, né, nos controles das atividades, você tem lá todos os locais de visita que você foi, todas as páginas que você acessou, as pesquisas que você fez no Google. Então, o controle, ele é profundamente maior nesse conceito, né, nesse contexto de vida. Existe até um filme muito bom, que eu indico, chama, se não me engano, O Jeito Google de Trabalhar. Muito bom, e o vídeo complementar usa ele como referência também, se vocês quiserem assistir depois. Então, a dominação, sendo assim, ela funciona corretamente quando é fácil, né, o desengajamento, a mudança, a velocidade, quando a ação dominante acompanha a instantaneidade. A dominação está na possibilidade de sempre se mudar, sem prestar contas, de evitar conflitos, contatos, de se flexibilizar. A administração empresarial moderna sempre gostou de grandes locais fixos em territórios específicos para exercer seu poder, contanto com centenas de empregados a serem controlados. Entretanto, o caminho atual é inverso. A administração empresarial pede o afastamento da mão de obra humana, os processos de downsizing, as reestruturações de departamentos são meio cíclicos.
de diminuir o número de empregados, diminuir a moral dos empregados restantes, os colocando sob regime de medo e controlando seus movimentos. E aí, lá no vídeo complementar, a autora, que é uma professora, né, esse vídeo ele é lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela vai trazer o conceito de trabalho atual muito utilizado por grandes empresas, não sei se necessariamente é um termo que o próprio Google usa, mas é bem possível, que é o conceito de manager, né, que significa que você é um gerente do seu próprio tempo e ele fomenta essa ideia de empreendedorismo, do seu nível de produção, e está estreitamente ligado a isso que o autor está trabalhando aqui, né? Esse aprofundamento de um engajamento, você tem que ter uma performance de sucesso o tempo todo, e não necessariamente está ligado a estar presente no local, mas é profundamente ampliado essa ideia de controle, né? Controle que a empresa vai exercer sobre esse trabalhador ou as outras instituições que a gente possa pensar aí. Então, o empresário ideal do capitalismo leve e incerto é materializado em Bill Gates, né, que tinha cuidado em não desenvolver apego, e especialmente apego sentimental, ou compromisso duradouro com nada, inclusive suas próprias criações. Não tinha medo de tomar o caminho errado, pois nenhum caminho manteria na mesma direção por muito tempo. E por que voltar atrás ou para o outro lado eram opções constantes e instantaneamente disponíveis. Enquanto isso, seus empregados tinham todo o medo do mundo em perderem seus empregos devido aos caprichos, né, do Bill Gates. Mas o empresário ideal fazia exatamente aquilo que a racionalidade capitalista impõe, que é o quê? Buscar as gratificações, evitando as consequências, conseguir o lucro, evitando o embate com os empregados. É isso que a instantaneidade traz. Há ainda a inexplicável e não mapeada indiferença da moralidade em relação às consequências de seus atos. A atualidade esquece sua memória do passado e não vê nenhuma história no futuro, só vive o presente. Talvez por isso seja indiferente aos efeitos que cada ação causa. E aí eu peguei um meme, né, do filme Tropa de Elite, não sei se vocês conhecem, e atualizei também, e o 01 aí é o Bill Gates, né? Pressão, coerção, são ideias boas tratadas nesse filme. E aí, pensando, né, o espaço e o outro, a dinâmica do externo e interno vão integrar a emergência do que Bauman vai chamar de comunidades. O preço, ele simplifica, né? Uma casa que aqui em Anápolis seria onde? Sunflower. O preço de uma casa no Sunflower é também o convite para entrar num círculo restrito do que resta de nossa imaginação utópica, a vontade de e o esforço para uma sociedade perfeita. Se perderam nas transformações da individualidade do capitalismo pesado para o capitalismo leve. O último suspiro de um rascunho de solidariedade que restou nas ditas comunidades, espaço pequeno, vizinhanças com regras claras de convívio e administradas ostensivamente. A vida em harmonia transformou-se em um argumento de vendas e os projetos de Haseldon pretendem vender esta sensação, né? As empresas, as grandes empresas vão fazer um uso muito bom, muito proveitoso disso, né? O outro, portanto, né, nós estamos aí buscando essa distinção, ele deve ser evitado em projetos como este, que é o novo mau caráter, o assaltante, o pichador, o vagabundo. Bauman pontua que, segundo pesquisa, mais e mais pessoas estão denunciando falsamente terem sido vítimas de assaltantes, gastando credibilidade e dinheiro público.
o novo outro da paranoia não é mais uma bruxa, um monstro, um comunista, uma agência de espionagem, se bem que o comunista também está em vigência ainda, né? Mas sim um assaltante, um dito vagabundo no geral. O medo líquido se constitui por uma insegurança existencial, uma marca que o outro chama de medo secundário, que é inculcado socialmente. Então, é ele que mantém a sensação de insegurança em determinados lugares e horários, como becos e avenidas à noite, sem que o perigo, né, já tenha se apresentado. Esses vagabundos são os inimigos sempre presentes que o medo secundário apita. Na modernidade líquida, né, os tipos sociais sempre em movimento que se espalham por lugares que não deveriam estar, como mendigos que dormem na porta de bancos, pedintes, famintos em frente a restaurantes de luxo. Você tem aí, por exemplo, vamos contextualizar para a cidade de Anápolis, as pessoas que estão ali no centro, né, quando dá mais ou menos 6 horas, essas pessoas elas começam a se locomover para o centro, moradores de rua, por exemplo. E aí essas pessoas elas são vistas como eu me sinto, sabe como? Não sei se vocês já assistiram aquele filme Eu Sou a Lenda. Parece que eles são zumbis que estão chegando para devorar todo mundo, e na verdade só são pessoas que não têm uma casa, não têm um emprego, geralmente. Fazem algum uso abusivo de drogas, sim, mas são pessoas como nós, só que vivendo num contexto de marginalidade social, né? Mas a sociedade tem essa reação de profunda aversão, como se eles fossem vagabundos, inimigos, perigosos, altamente perigosos. Então, o dinheiro público, né, gasto através de denúncias falsas de assaltos, não são mais do que dinheiro já reservado para a caça destes novos fantasmas da cidade que movimentam um aparato repressivo para sua perseguição, de maneira que as pessoas certas, as normais, possam se acalmar e viver suas vidas sem sustos, longe dessas pessoas, desses monstros. Quando, na verdade, se a gente fizer uma análise, né, da sociedade como um todo, a gente sabe que o perigo não vem dessas pessoas em situação de marginalidade, né? Há perigos mais reais do que eles, né? Então, o movimento da repressão é o de apaziguamento de um medo já instalado no indivíduo em sua maneira de ver e lidar com o mundo. Nos termos do sociólogo francês Pierre Bourdieu, Bourdieu é o nome do meu gatinho, em homenagem a ele, em seu hábitos, né, seu hábito de vida, seu modo de viver. Este apaziguamento não resolve o problema, mas torna a tensão do medo permanente, já que a coloca em estado secundário, mas ainda a deixa potencialmente viva no cotidiano de cada indivíduo. O perigo mais tangível para o que chama de cultura pública está para Zuckin, que é essa professora de sociologia especializada em vida urbana moderna, na política do medo cotidiano. O espectro arrepiante e apavorante das ruas inseguras mantém as pessoas longe dos espaços públicos e as afasta da busca da arte e das habilidades necessárias para compartilhar a vida pública. Se esse aspecto arrepiante ajuda a entender a fuga do espaço público e a privatização da vida como um todo, ao mesmo tempo possibilita notar que a comunidade é o lugar em que esse medo seria evitado. Corporificados nos assaltantes e vagabundos, os inimigos seriam colocados para fora da comunidade existente na cidade planejada de Hazelby. Essa que separaria minuciosamente os locais para convívio e selecionaria a dedo quais pessoas poderiam ou não os frequentar. Então, se vocês fizerem essa relação com o que está sendo dito, você percebe, se você olhar para a cidade de Anápolis, você consegue perceber esses movimentos, né? As praças, os parques das cidades
eles têm uma tendência a serem locais perigosos, vulneráveis por causa desses monstros, né, que a sociedade cria, porque eles não são de fato reais, né? E aí você vai perceber esses movimentos que a sociedade faz de distinção, de criar comunidades específicas que afastam as pessoas não indesejadas e as pessoas que não foram convidadas, né? Então, são pequenas comunidades, um pequeno seleto grupo que vai viver esse ideal de sociedade harmoniosa, né? Os condomínios que eu tenho, que eu lembro de nome aqui em Anápolis, são esses, né? Sunflower, tem uma comunidade que chama Comunidade do Sol, Sol Nascente. Esse Sol Nascente, as casas não têm muros, são casas pequenas, as ruas bem pequenininhas, bem as casinhas uma do lado da outra. Então, é justamente isso que nós estamos vendo aqui como ideal, né, de sociedade, que constrói um outro que simboliza, que corporifica todo esse mal indesejado, né? Então, de antemão, é possível entender que a comunidade vigiada, colocada como planejamento e arquitetura urbana legitimamente moderna, contraria o que a cidade pretende ser, né? Bauman, ele vai citar esse autor, esse estudioso Sennett, para dizer que a cidade é um assentamento humano em que estranhos têm chance de se encontrar, ou seja, um lugar que garante a boa convivência entre estranhos. O encontro de estranhos, por sua vez, é um encontro sem passado e potencialmente sem futuro. É um contato a partir do zero, um evento virgem. E o que garante a convivência num nível mínimo de harmonia dentro de uma cidade. É o que é chamado de civilidade, né? Civilidade pede o uso de máscaras para favorecer a sociabilidade e esconder qualquer sentimento. E aí nós não estamos falando das máscaras da quarentena, né? Nós estamos falando das máscaras como aquilo que o Goffman vai chamar de papéis. O Goffman, quando ele vai explicar isso, ele usa o teatro para exemplificar, né? Que todos nós exercemos papéis sociais. Então, nós usamos máscaras, né? Determinadas construções que nós criamos que não necessariamente são ruins, são falsas, né? Mas são um jeito de favorecer a sociabilidade, né? Você acabou de conhecer uma pessoa, você não vai mostrar para elas as suas paranoias, os seus medos, né? Você constrói uma máscara de tá tudo tranquilo, tudo ok, sou simpático, sou legal, né? Ou sou crítico, cada um constrói à medida que acha legal, né? Quem trabalha esse autor, esse conceito, é o Goffman. Eu gosto muito desse conceito. Eu usei ele no meu TCC. Eu acho muito legal. Voltando ao assunto. Civilidade pede, então, esse uso de máscaras, né? Para favorecer a sociabilidade e esconder qualquer sentimento privado das pessoas que as usam. Basicamente, é com a civilidade que o outro não sente o peso de estar conosco e vice-versa. A interação, ela não é apreendida naturalmente. Há uma arte própria de viver que envolve a sabedoria de se relacionar com estranhos, porém com o fim de um objetivo fixo para a vida. A cultura passou a ter apelo maior para os indivíduos, ou seja, como não há projetos coletivos para se seguir individualmente, portanto, como não há uma arte própria de viver que se refere ao cumprimento de deveres que ajudarão a realizar tal projeto, a fazê-lo real, o mais próximo da fixidez que os indivíduos na modernidade líquida podem chegar é na filiação cultural. Essa filiação cultural é o quê? Ela tem relação direta com o sentido da cultura propriamente americano, que se relaciona, antes de tudo, com a etnicidade. A etnicidade, por meio da filiação cultural, se tornou um modo legítimo de encontrar a profundidade de um nicho dentro da sociedade.
Então, a etnicidade é uma saída para o espaço polifônico constitutivo da sociedade. A formação de espaços físicos exclusivos é a concretização material dessa construção de comunidade local em que não há conflitos, porque não há diferenças. Então, no espaço polifônico, segundo as comunidades unidas por etnicidade, ninguém sabe falar com ninguém. Já o nicho seguro é o local em que todos são parecidos com todos, local em que há pouco para se falar e a fala é sempre fácil porque são falas entre iguais, né? E aí a gente pensa que nós convivemos com uma enorme diversidade, mas na verdade existe essa, como que eu posso dizer, essa separação, né? Esse movimento dentro da cidade em que geralmente as pessoas só falam naquilo que elas são entendidas como iguais. Até nos espaços de lazer, se você observar, você vai perceber que existe uma nivelação, por exemplo, por classe, né? Eu costumo dizer que há um grande equívoco entre as pessoas mais pobres, de classes mais baixas, né? Geralmente, nós não temos contato com a classe rica, classe alta. Essas pessoas não se relacionam, não transitam pelos mesmos espaços que as classes mais baixas, por exemplo. E aí existem espaços determinados para esse convívio. E aí eu exemplifiquei vagamente aí com espaços de alimentação, né? Ou a uniformização que você vai encontrar em determinados espaços, pela roupa, né? As lojas trabalham muito bem com isso. Teve uma vez que eu estava lá em Brasília, eu estava numa espécie de shopping, não vou falar o nome para não fazer propaganda, e aí eu não conhecia o lugar, a primeira vez que eu tinha entrado. Aí eu achei uma blusinha muito bonitinha, mais ou menos, né? Falei, é legal, porque eu não estava vendo roupas no estilo que geralmente eu gosto. E aí eu olhei a etiqueta para ver o preço, eu acho que era uma blusa de... Eu não me lembro o valor era exatamente, mas era tipo 8.000 reais. Aí eu percebi que eu estava no local errado, né? Então, o que a gente vai perceber, se a gente aprofundar o nosso olhar, é que nas cidades como um todo, existem essa separação em que há distinções de grupos, né? E, inclusive, comercialmente, isso é muito bem aproveitado. Então, em síntese, né? Caminhando aí para o final da nossa aula. Os reflexos na vida pública podem ser vistos nos discursos políticos, inclusive, de que a maior importância está na identidade, não nos interesses articulados pelos indivíduos. Portanto, o que se deve ver nos candidatos políticos seriam suas raízes, não seu projeto político, e nem mesmo os interesses de cada indivíduo. É a identidade que se impõe de cima para baixo, como meio de juntar os fragmentos da vida na sociedade líquida, já que o interesse não é mais um critério coletivo. Nesse panorama, é o fim da comunidade formada pela etnicidade, é somente a sua autorreprodução, né? Protegida através do isolamento de estranhos e o mínimo de contato com o outro. As políticas de separação étnica são o resultado deste tipo de desdobramento. Há o outro, mas há um outro que é mais outro ainda, é o estrangeiro. As políticas de exclusão e isolamento de estrangeiros são sintomas de uma patologia social e política, o esvaziamento do espaço público e a decadência do esforço ao diálogo e à negociação, além da substituição de qualquer tipo de civilidade através de técnicas de afastamento. Eu não sei se vocês lembram, né? Eu exemplifiquei
em algum momento das nossas aulas, ainda antes da quarentena, como que as pessoas tratam mal dentro da cidade de Anápolis, uma cidade tão pequena, a maioria da população é a população pobre, classes baixas, né? E aí elas têm no outro, que ela vai entender como haitiano, por exemplo, esse outro perigoso, estrangeiro, que deve ser excluído, que veio aqui para roubar o meu emprego, que pode ser perigoso, pode querer me roubar, né? Então, é parte desse processo que nós estamos vendo aqui, né? Essa ideia de exclusão social, de nos separarmos, né? Afastarmos um outro que é desconhecido e colocar nele essa ideia de perigo. Então, basicamente, a síntese que eu consegui trazer para vocês da aula foi essa. Os livros, né, do Bauman, eu recomendo, são livros muito bons para você pensar aí essa ideia de sociedade líquido, pensar esses conflitos, né, essas dificuldades que nós vivemos hoje, dentro desse conceito utilizado pelo Bauman, né, de liquidez. E tem ligação, não é exatamente a mesma ideia, mas tem ligação com o que o Marx trabalhava, né, falando de tudo que é sólido se desmancha no ar. E aí o Bauman vai trazer esse conceito de liquidez, nada é sólido, né? Tudo é liquefeito, tudo é oscilante, né? Nada está sólido, concreto, não mutável, né? Pelo contrário, as coisas mudam e podem mudar numa velocidade impressionante. Então, a ideia é bem essa. E aí, eu finalizo a minha explicação por aqui. Nós temos ainda 5 minutos, se vocês quiserem tecer comentários, está aberto para vocês a fala. Caso não, quando ninguém fala, gente, eu vou falando aqui. Caso não, eu vou colocar esse material lá na plataforma. Vou colocar o vídeo sugerido lá para quem quiser ver. Eu recomendo, ele é bom, é leve, foi muito bem feito o vídeo. Vai concretizar, vai aprofundar um pouco isso que a gente falou. E aí eu vou colocar a atividade da semana lá para vocês, para que vocês tenham. Deixa eu ver, essa aula é qual? Terceiros anos. Essa nossa aula é a segunda aula. Então, vocês, com essa atividade de hoje, vocês vão ter 40 pontos, tá? Então, façam ela. E aí, enquanto ninguém se manifesta, se alguém tiver dúvida aí, pode falar, pode dar o grito. Eu vou só nesses minutos finais ver como que está a participação de vocês lá na plataforma educacional. Alguma dúvida? Tem alguém acordado aí? Camila? Oi. Em relação à biblioteca que fica lá na educacional, você vai postar PDFs, artigos, essas coisas assim para a gente dar uma olhada, esses textos do Bauman, ou vai colocar só um slidezinho? Eu vou colocar esse texto que eu utilizei na aula e vou sugerir algumas leituras também. Ok. Para complementar. Tá bom, obrigada. Professora. Oi. Sobre a matéria de atualidade. Você colocou as videoaulas, uma videoaula, na verdade, lá, mas a videoaula não está rodando. Eu tô ligada. Eu não tinha colocado os vídeos da aula no YouTube, porque a coordenação tinha pedido para não fazer isso. Mas aí tem alguns professores colocando assim mesmo, porque vocês precisam ter acesso, né? Uhum. Então eu vou fazer isso. Eu já comecei a postar no YouTube, e aí, à medida que eu for postando no YouTube, eu vou replicar lá, porque realmente daquele jeito lá, se postar o link direto, eu vi que ele não abre, né? Tá bom. Obrigada. Mas aí eu vou providenciar para vocês, tá bom?
Então, eu entrei aqui mas eu entrei na turma errada. Deixa eu ver. Nós fizemos só uma atividade ainda, né? Em sociologia. Então, terceiro, deixa eu ver como que tá as atividades. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 participações, terceiro da primeira atividade. Pouca participação. Terceiro 2. Terceiro 2 tem 3, 4, 5, 6, 7. Tem 20 participações, tá melhor o terceiro 2. Mas tem muita gente faltando ainda. E aí façam, que vale 2 pontos essa atividade, e a dessa semana, mais 2. E aí, gente, eu vou, à medida, como eu falei, à medida que eu postar os vídeos lá, eu vou replicando aqui para vocês. Caso tenha alguma dificuldade na plataforma, se algum link, alguma coisa que eu colocar não funcionar, podem deixar mensagem que eu respondo logo que eu ver. E aí, no mais é isso. Um bom descanso para vocês, boa sexta, bom sábado, bom domingo. E precisando é só chamar. Ok, muito obrigada, Camila. Bom fim de semana para você. Obrigada, muito simpática. Até semana que vem. Acredita muito nela, não. Ela não é simpática, não. Ela tá se fingindo. Olha a intriga. É que a Camila não me conheceu ainda direito. Eu tô sabendo, você tá tentando passar por ela, né? Ué, tem que gente, começar do zero, ué, que isso? É verdade, Camila, tem que começar do zero. Camila. Oi. Toma cuidado, desconfiada. Eu acabei de entrar na plataforma na parte de atualidades. Aí você arrumou, né, aquela atividade da primeira semana, e aí a atividade dessa semana, que no caso seria a terceira atividade, sumiu, não tá mais lá. Sumiu? Quando a gente clica no terceiro link, né, que é a terceira atividade, não tá lá. Gente, não é possível. Deixa eu abrir e olhar. Essa plataforma tem hora que ela dá uns. Às vezes tem professor que reclama que sumiu um tópico lá, uma aba. Deixa eu olhar. Tá escrito assim, ó, ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Lá na atividade da aula 3, Primavera Árabe, né? Ah, não, peraí, eu entrei no clique aqui que tá escrito assim, ó. Clique no link e acesse o questionário, aí dá. Isso. Aham, foi mesmo. Desculpa. Aí você clica aí que ele abre, que eu acho que é mais confiável do que fazer dentro da própria plataforma. Uhum. Pronto, então tá beleza. Certinho. Então tá, gente. Até a próxima. Até semana que vem. Um abraço, um cheiro. Bom descanso. Obrigada. Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Epa, Pablo, deixa você, viu?